Amém. Boa noite a todos mais uma vez. A paz do Senhor, queridos. Amém. Glória a Deus, né? Nosso coração está muito alegre, porque assim a gente vê a confirmação da parte do Senhor, e isso é muito importante, querido. Como hoje nós estávamos descendo do monte, né? E ali o meu esposo, ele estava falando justamente sobre isso, que Abraão, na sua caminhada, ele teve vários desafios. A promessa demorou a se cumprir, ele enfrentou fome, ele enfrentou várias adversidades, mas em todo o tempo, mesmo cansado, o Senhor ali confirmava a promessa sobre a vida dele. Certa vez ele, após uma guerra, cansado, ali ele entrou numa tenda, e ali triste, e o Senhor falou para ele: vem para fora, você pode contar as estrelas? Você pode dimensionar aquilo que eu tenho na tua vida? Você pode dimensionar aquilo que eu vou realizar através da tua vida? Então, que às vezes a gente não alcança, às vezes a gente está assim pelas nossas aflições e tantas coisas que nos cercam, né? A gente fica como se estivesse dentro de uma tenda, com a sua visão limitada, só olhando para aquilo ali que está aparente. E o Senhor te chama para fora. Vem para fora, olha o que eu tenho para realizar sobre a tua vida. Olha as promessas que ainda vão se cumprir. E aí a cada dia o Senhor vai confirmando a promessa dele. Por mais que pareça tardia, mas o Senhor cumprirá aquilo que Ele prometeu em nome de Jesus. Isso aí é uma demonstração de mais um ato de amor de Deus, amém? Pela minha vida, pela tua vida. E só falar: olha, estou contando contigo, hein? Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. É isso aí, querido. Então vamos meditar na palavra de Deus. Aleluia. Deixa eu pegar aqui minha aguinha abençoada. Glória a Deus. E eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias no livro de Amós. Irmã, existe esse livro? Existe sim. Pequenos Profetas. Vamos lá no finalzinho do Antigo Testamento, após ali Oséias, Joel, você vai encontrar Amós. Amós capítulo 5. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Amém ou misericórdia? Ih, esse amém está fraco. Faz o seguinte, ó. Abre lá no livro de Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento, e vai voltando devagarzinho, né? Faz isso, é esperta, né? É isso aí. Aí se você for de trás para frente, você vai ver Jonas, que é um livro conhecido. Você vai ver Obadias, que é um livro pequenininho, e logo após Amós. Amém? Amém. Ah, melhorou. Glória a Deus. Aleluia. Então vamos lá. Amós capítulo 5, versículo 19. Amém? Amém. Glória a Deus. O povo está animado. Fala assim a palavra do Senhor: como se um homem fugisse de diante do leão e se encontrasse com ele o urso, ou como se entrando em uma casa a sua mão encostasse à parede e fosse mordido por uma cobra. Pode sentar em nome de Jesus. Amém? Aí você fala: o que tem a ver esse versículo aí, minha irmã? Em nome de Jesus. O tema dessa noite, você vai começar a entender o que isso quer dizer. Vai falar para você o seguinte: encarando os desafios. Porque há situações em nossas vidas que nós temos que encarar. O que esse livro de Amós, esse versículo está dizendo para nós aqui? Vai ter situações que não adianta você fugir. O profeta está falando o seguinte: como se um homem fugisse de diante do leão. Ele está tentando fugir de uma situação, é um problema que ele encontrou pela frente. Mas ele fugindo daquele problema, ele não encarando aquele problema, ele vai encontrar logo em seguida o quê? Um urso. Então ele não resolveu aquela questão, ele não encarou aquela situação, ele simplesmente quis fugir e ali se deparou com outro problema lá na frente. Entrando numa casa, tentando se esconder, quando coloca a mão numa parede, é picado por uma cobra. Vocês já viram aqueles filmes? Eu não sei se é terror, se é trama, se é drama, que a pessoa tão desesperada, aí ela começa a correr de uma situação, alguém está perseguindo, aí ele mesmo se atrapalha, às vezes cai, tropeça, aí acaba morrendo ali, entra alguma coisa no peito, alguma coisa toda atrapalhada. Ele está fugindo de uma situação,
com medo de uma situação, acaba ele morrendo de algo que não tem nada a ver, né? Tem muito isso em filme de terror, né? Muito tempo que eu não assisto filme de terror. Mas tem essas coisas assim, até chega a ser engraçado. A pessoa está correndo, às vezes o perigo nem é tão real, mas pelo medo, pelo desespero, ele acaba se atropelando ali, tropeçando e morrendo de outra situação. Então, querido, o que eu quero trazer para nós aqui esta noite? Quarta-feira o pastor ministrou sobre paciência, e é lógico, nós temos que ter ali a capacidade de esperar, nós temos que agir conforme a direção de Deus, nós não podemos tomar os nossos passos precipitados pelas nossas emoções, mas também há outro extremo, de pessoas que não conseguem encarar os seus problemas. Existe um problema real, uma situação que precisa ser resolvida, que precisa ser conversada, que precisa ser encarada, e simplesmente há pessoas que fingem que aquilo não existe. É como se aquele problema não existisse, é como, vamos dizer, aquela frase, né, daquele samba popular: vai empurrando com a barriga, deixa a vida me levar. E o que acontece? Aquilo, em vez de ser resolvido, às vezes era algo simples, que você encarando aquela situação, colocando Deus em primeiro lugar, você ali tendo uma boa conversa, você se expondo para aquilo que fosse resolvido, mas pelo medo você foge. Ao fugir, pensa que o problema acabou? Não. Encontra-se um pior, torna-se pior a situação. Então, às vezes você tinha um problema, acaba tendo dois problemas, e aquilo não se resolve. E a Bíblia, querida, ela tem resposta, queridos, ela tem resposta para tudo. E eu gosto do livro de Eclesiastes, né, que tem muita coisa boa, e particularmente de Eclesiastes capítulo 3, que ele vai falar de diversas situações. Há um tempo determinado para todas as coisas. E ele vai falar em Eclesiastes capítulo 3, versículo 8, que vai ter tempo de guerra e vai ter tempo de paz. Vai ter um momento na tua vida, que é uma situação, que é um confronto, que você não pode fugir. Você tem que enfrentar aquela situação. Não tem como você correr daquilo. Você tem que pedir força em Deus, coragem, capacidade no Senhor, mas você tem que ir em nome de Jesus. O problema, querido, é que às vezes a pessoa, ela não tem coragem de enfrentar, mas fica sendo atormentada na sua mente com os seus temores, com os seus medos. Aquilo ali, de repente, não é tão grande, mas o medo é algo que começa a dimensionar dentro dela, a insegurança, a aflição. Aquilo começa a se tornar um monstro, e um monstro cada vez maior, e não consegue encarar aquela situação. Eu escutei uma frase que eu achei muito interessante, eu queria compartilhar com vocês, que fala assim: nem tudo o que se enfrenta pode ser modificado. Preste atenção. Vai ter situações que você vai ter que enfrentar, mas nem tudo que você vai enfrentar vai ser modificado. Amém? Amém. Mas nada pode ser modificado até que seja enfrentado. Como é que eu vou saber que vai mudar aquela situação se eu não enfrentar? Se eu não tiver coragem para encarar aquela situação? Se eu me acovardar? Se eu, meu irmão, tem coisas que é ato de sabedoria, você fica calado. Mas a Bíblia também fala que vai ter momentos que você tem que falar. Vai ter momentos que você vai ter que ali buscar força em Deus e coragem para se expor, para encarar aquela situação. Eu estava pensando nisso, e o Senhor me trouxe à memória aquele momento ali onde Moisés, ele levanta os 12 espias para espiar a terra, né, que era a promessa da parte de Deus. E ali, quando eles chegam lá, eu quero que você abra suas Bíblias lá no livro de Números, capítulo 13. Havia uma situação que eles tinham que encarar, amém? Deus faz a promessa. Entenda bem, irmãos, em nome de Jesus. Deus te faz a promessa, mas a conquista cabe a cada um de nós. Deus fez a promessa da terra, mas coube aos filhos de Deus a conquistar, a encarar os desafios, porque ele não estava em um lugar agradável. Eles estavam no deserto, eles estavam ali isento de qualquer provisão externa, eles dependiam somente do Senhor, era direitinho do céu a provisão para eles, seja ali proteção durante o dia, proteção durante a noite, água, alimento,
tudo, livramento era o Senhor que dava. Então eles tiveram muitos desafios pela frente, mas havia uma promessa e eles não podiam se intimidar. Moisés levanta essa passagem muito conhecida aqui, 12 espias para espiar a terra. Mas nós vamos observar, olha só, aquelas pessoas que não têm coragem de encarar. Sabe o que é que acontece? Elas começam a dimensionar o problema de uma forma gigantesca. E o nosso Deus, que é todo-poderoso, pequenininho. E aí você fica o quê? Sem coragem para avançar. Você recua, você anda para trás, você não avança, porque você não creu em Deus. E aqui algo tão tremendo, vamos abrir lá em Números 13, em nome de Jesus. Glória a Deus, Números, aleluia. No capítulo 13, vai falar a diferença desses homens. Esses 12 espias, olha o posicionamento deles. Nós vamos ver a partir do versículo 31. Os 12 espias. Aleluia. A partir do versículo 27. Vamos ler o 27 primeiro. Os 12 espias falam assim: e contaram e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Deus era mentiroso? Não. A promessa existia? Existia. A terra era boa? Era boa. Mas tinha o quê? Desafios a serem enfrentados. Desafios a serem encarados. Amém? Mas quem que estava com eles? O Senhor dos Exércitos. Mas olha só como é que eles começam a falar, esses 10 espias. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Agora no versículo 31. E porém, os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é a terra que consome os moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes. Eram aos nossos olhos como gafanhoto, e assim também éramos aos seus olhos. Vocês percebem aqui uma coisa? O que eles começam a exaltar? Eles exaltam a Deus? Não. Eles começam a exaltar o problema. Você está vendo a diferença da pessoa que encara uma situação e da outra que não encara? Aquela que não tem coragem de encarar, ela só vai começar a dimensionar o problema. Não, porque você não sabe o meu problema, porque você não sabe o que eu estou passando, porque você não sabe lá no meu trabalho com meu patrão, você não sabe como está minha saúde, você não sabe como está minha casa, você não sabe como são meus filhos. É tudo difícil, é tudo grande demais, é tudo enorme demais. E ela se sente o quê? Um gafanhoto, pequenininha, impotente. Sabe o que está acontecendo? Esse tipo de atitude não está agradando a Deus. Porque, aleluia, aqueles que não têm fé, meu irmão, não agradam ao Senhor, não glorificam o nome do Senhor. Mas a diferença de Caleb aqui: Caleb viu a mesma terra, viu o mesmo povo, estava debaixo da mesma promessa. Aleluia! Caleb era melhor do que os outros 10? Josué era melhor que os outros 10? Não. Todos filhos de Deus, porque Deus não faz acepção de pessoas. A promessa era diferente para Caleb e Josué? Não. A promessa era para todos. Mas qual é a diferença? Como você se posiciona. Meu irmão, tem situações que você tem que encarar e enfrentar na autoridade do nome de Jesus. Você tem que crer. Se Deus te mandou você ir, se Deus abriu essa porta para você, se Deus te colocou nesse local, vai ter problemas sim, mas no nome do Senhor eu vou enfrentar, eu vou encarar os desafios e eu vou ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. Aleluia! Meu irmão, em nome de Jesus, olha só o posicionamento de Caleb. Eu acho lindo isso. Lá no Números 13, versículo 30, fala assim: então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamos-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Olha só, subamos
descontente, desanimado, já com cara de derrotado. Eu vou, mas eu vou morrer. Eu vou, mas não vou vencer. Eu vou, mas tá tudo difícil, tá tudo... Não, animosamente, com alegria, glorificando o nome do Senhor. Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou porque Deus mandou. Eu creio sobre a promessa. Deus é comigo em nome de Jesus. Nós vamos subir e vamos conquistar, porque Deus é poderoso. Ele mandou. Aleluia! A pergunta é essa noite: como você está encarando as situações da tua vida? Você está querendo se esconder? Ou você está encarando no poder do nome do Senhor? O que você está dimensionando na tua mente? São os teus problemas, as tuas dificuldades, ou o Deus que você serve? Ou você acha que é só você que tem problema? Ou você acha que é só você que tem dificuldade? É só você que tem desafios? Não, meu irmão. Todos nós, cada um na sua área em particular. Um é familiar, outro é saúde, outro é financeiro, outro é parente, o que seja. Todos nós temos situações em nossa vida que são desafios. São os desafios que nós temos que encarar e avançar. E nós temos que crer que Deus é conosco em nome de Jesus. Há uma palavra que eu gosto muito lá em Provérbios 23, versículo 7, que fala assim: porque como imaginou a tua alma, assim é. Como você está se imaginando? Como você está dimensionando, meu irmão, essa situação? Meu irmão, quantos crentes, olha, isso é algo assim muito triste. Tem pessoas, às vezes, que são ímpias, que não tem Jesus, que dá força para crente, sabia? Às vezes, o crente que tinha que estar ali, eu creio no Deus que eu sirvo, eu creio no Deus Todo-Poderoso. Tem ímpio que está dando força para crente, assim, dobra teu joelho e ora. Ué, você não crê no teu Deus, não? Gente, isso é uma vergonha. É uma vergonha, porque nós levamos o nome do Senhor. Problema todo mundo tem, irmão. Ninguém aqui tem o S debaixo da camisa, não. Ninguém é super-herói, pode vir. Não, meu irmão, a gente tem problema. Tem momento que a gente vai se abalar, tem momento que a gente vai ter medo. Certa vez Paulo falou assim: lutas por fora e temores por dentro. Tinha lutas, tinha que enfrentar por dentro, estava temendo, mas ele estava enfrentando, ele não podia parar, ele tinha que encarar aquela situação. Como é que você vai saber se você vai vencer ou não se você não for adiante? Como é que você vai saber o resultado daquilo se você não encarar aquela situação, meu irmão? Então são situações que nós temos que parar e prestar atenção. Certa vez Paulo deu uma recomendação a Timóteo. Timóteo era um pastor novo. E ali Timóteo estava passando por um processo. E Paulo dá uma recomendação a Timóteo. Eu quero que você abra a sua Bíblia, lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, em nome de Jesus. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Aleluia, glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Fala assim: porque Deus, preste atenção, porque essa palavra, ela é viva e ela é eficaz. A Bíblia fala que céus e terras passarão, mas as palavras do Senhor não hão de passar. Então, quando Deus está liberando uma palavra, está sendo liberada hoje a meu e a teu favor, é para mim e para você. Então, toma posse dela em nome de Jesus. A Bíblia fala assim: porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Deus não te deu espírito de temor, meu irmão. Quanta gente deixando o medo dominar. E o medo às vezes é um demônio que entra na mente da pessoa. Aquele demônio do medo começa a trabalhar no emocional, começa a destruir a pessoa, desequilibrar tudo. Não aconteceu nada ainda, mas o medo é tão real que parece que já está tudo acontecendo. Aí começa a desestabilizar a pressão, começa a mexer quem tem problema de diabetes emocional, começa a subir, começa a alterar o sistema nervoso, começa a alterar tudo. Não tem problema nenhum, mas o espírito do medo, por medo de encarar a situação, aquilo entra na pessoa e começa a devastar todo o ser da pessoa. Meu irmão, por isso que a palavra fala que nós temos que renovar a nossa mente. Renovação de mente. Tem crente aqui hoje precisando renovar a mente, precisando trazer a palavra de vida no coração. Não é só conhecer, não, é viver.
Nós abrimos aqui num salmo que fala assim: a palavra de Deus é provada, é um escudo para todos aqueles que nele confiam. Então a palavra vai ser provada no meu dia a dia. Quando eu tiver que enfrentar situações ali, eu tenho que colocar a palavra de Deus à prova. Senhor, a tua palavra me fala. Senhor, a tua promessa me diz. Senhor, tu és comigo em nome de Jesus. Aleluia. O Senhor me garante, o Senhor é meu respaldo. Eu me apego na tua palavra. Eu me seguro em ti em nome de Jesus. Ontem o pastor recebeu, além da bênção, né, do contrato, recebeu algo de Deus tremendo. Ele já estava quase uns 20 dias, uns 15 dias, né? Com uma dor na garganta horrível. E ali falando rouco, falando cansado, aquela coisa toda, ele já preocupado, já ia procurar um torrino, fonoaudiólogo, e era uma dor aqui, uma coisa assim que ia falando, daqui a pouco a voz ia parecer cansada. E aí quando ele foi me buscar, ele, escutando a rádio, o missionário R.R. Soares foi usado por Deus e falou assim: olha, o demônio, ele é o nosso adversário. E a Bíblia fala que ele já está debaixo dos nossos pés. E se ele está debaixo dos nossos pés, aquilo que ele ocasiona às vezes na tua vida parece ser terrível, que é enfermidade, que é problema, mas isso tudo é obra do demônio. E se ele está debaixo dos teus pés, a enfermidade também tem que estar, o medo também tem que estar, tudo que tenta te assolar tem que estar debaixo dos teus pés, porque Deus te deu autoridade para isso. Aleluia! Glória a Deus! E ele ainda ali me buscar, e ele tomou aquela palavra. Irmãos, nós a cada dia estamos aprendendo. A palavra do Senhor se renova a cada dia. E hoje acordou bem, com a garganta boa, para a glória de Deus. Aleluia! Então eu falo começando por mim. Eu preciso renovar minha mente a cada dia. Cada um de nós precisamos renovar a nossa mente a cada dia. Porque há situações que vai vir como laço, tentando ali sugar tuas forças, tentando te intimidar, tentando te fazer parar. Mas Deus é com você. Como Paulo falou aí para Timóteo: olha, eu não te dei o espírito do medo, mas eu te dei espírito de fortaleza, de moderação. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus, e de amor. Então, querido, nós temos que expulsar todo o mal que vem sobre nós. Vamos ter momentos sim de lutas. Eu quero que você abra a sua Bíblia em 2 Coríntios, no capítulo 4. Vão ter momentos de dificuldade na nossa vida, mas entenda bem, isso tem que ser um momento, tem que ser passageiro. E quanto mais rápido você se despertar, meu irmão, mais rápido você vai se levantar em nome de Jesus. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8, fala assim, amém, igreja? Amém. Fala assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Você não vai ser destruído em nome de Jesus. Aleluia! Você não vai ser abatido, meu irmão, em nome de Jesus, querido. Aleluia! Se você está debaixo da direção de Deus, vai crendo no poder do Senhor. Vai crendo que Deus é contigo. Vai crendo que o Senhor vai te ajudar em todos os momentos da tua vida. Mas não pare. Não olhe para trás. Não esmoreça, querido. Você tem que encarar os desafios da vida. Você não pode ser como daqueles que olham para trás, como daqueles que só murmuram, que só reclamam, que só dimensionam o problema. Não. Você tem que ser um homem e uma mulher de Deus, de fé, de coragem, de ousadia. Aleluia! Vamos ter lutas sim, mas Deus nos sustenta a cada instante. Aleluia, a cada instante. Eu gosto de uma passagem que se encontra também em 1 Coríntios, lá 1 Coríntios no capítulo 6, que Paulo foi um homem que enfrentou muitos desafios, amém? Foi açoitado, foi apedrejado, mas ele ia, onde o Espírito mandava ele ia. Ali era perseguido, era preso, mas ele estava lá, ele estava encarando aquela situação. Imagine se Paulo não encara. Imagine se Jesus não encara. Sofreu, padeceu, mas ressuscitou no terceiro dia, está à destra do Pai, aleluia. E através desse ato promoveu a salvação para mim e para a tua vida. Aleluia, querido, não se acovarde em nome de Jesus. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 6, amados.
16, perdão, vai falar assim, lá no versículo 9. Eu gosto muito dessa passagem, é tremendo. 1 Coríntios 16, lá no versículo 9, vai falar assim: porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. Olha só, dá para entender isso? Quem foi que abriu a porta? Foi Deus, foi o próprio Deus. E por que há muitos adversários? Porque se eu falar para você, nesse mundo, meu irmão, você terá aflição, querido. Nesse mundo você vai ter lutas. Nesse mundo você vai ser perseguido. Mas ele fala também para você: tem de bom ânimo. Como eu venci o mundo, tu também vencerás. Aleluia! Paulo estava lá disposto. Foi uma grande porta que abriu uma grande oportunidade. E você acha que o inferno ia ficar quieto? Ia ver tua vitória sentadinho de camarote? Não, querido. Infelizmente, Satanás e seus anjos têm um exército preparado para tentar nos atingir. Mas o Senhor é mais poderoso. Aleluia! O Senhor é mais poderoso. Infelizmente, o inferno e o diabo e seus anjos, ele pode usar pessoas para tentar te afligir, para tentar lançar uma palavra para te magoar, para tentar impedir a tua caminhada, impedir o teu progresso, impedir você avançar. E aí? Você vai dar crédito para quê? Porque a obra do diabo ou o que Deus falou com você? O que vai pesar mais na tua vida? O que Deus falou contigo ou o que Satanás está trabalhando? Maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Então aqui Paulo falou, uma grande porta, mas são muitos adversários. E a gente pensa que a nossa vida, depois que a gente se converte, vai ser um mar de rosas. Que eu não vou enfrentar mais nada, que eu não vou ser perseguido, que eu não vou ter desafio, que todo mundo vai gostar de mim. Certa vez eu falei com uma irmãzinha amada, muito querida, muito dócil, né? E ali é um amor. E ela estava trabalhando e ela ali não entendeu. Ela: Cristiane, eu não sei o que eu fiz para aquela mulher, aquela gerente lá, está me perseguindo, está fazendo isso, eu estou lá certo, eu estou fazendo cumprir minhas obrigações. Eu falei: amada, vem cá, querida, vou te falar uma realidade, em nome de Jesus. A gente tem que sair do mundo fantástico de Bob, meu irmão. Sabe aquele mundo da fantasia, Alice? Meu irmão, na real, vão ter pessoas que não vão gostar de você de graça. Sabe por quê? As trevas não têm comunhão com a luz, querido. O que está nele, o que está nela, quando olha para você, não sabe nem por que te odeia. Range os dentes, não consegue nem olhar para tua cara. Então não pense você numa ilusão. Você pode ser a mais boazinha, a mais docinha, a mais simpática, a mais agradável. Não pense você que todo mundo vai ficar... Vai não, meu irmão. Vai não. Quando vier, ora. Quem sabe você pode ganhar aquela alma para Jesus. Não é verdade? Aí, tadinha, ela não entendeu. Por quê, Cristiano? Porque a vida é assim, querida. É na real. A vida é assim. A vida é assim. Então a gente às vezes fica muito decepcionado. Por que as pessoas não estão ali todas, né? Não fica assim não, querido. É obra de Satanás, infelizmente. Então aqui nesse mesmo capítulo 16, Paulo ele fala algo muito tremendo, né? Ele fala uma verdade aqui, que ele falou aqui, no versículo 9. Uma grande porta me abriu, mas são muitos adversários. Aí lá no capítulo 13, sabe como é que você vai vencer essa situação? Você vai ficar firme naquilo que Deus colocou para você? Olha o que ele vai falar aqui, capítulo 16, versículo 13. Vigiai, estás firme na fé. Agora preste atenção. Portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Paulo está falando assim, olha só, são muitos adversários, então nós temos que vigiar. Nós temos que o que? Nos fortalecer e ficar firme aonde? É na fé. É agora que a fé, agora que a palavra vai ser provada. É agora que você tem que estar alicerçado. Ele falou mais o seguinte, sabe como é que você tem que se portar? Varonilmente. Não é se portar como um menino espiritual, não. Tem gente que já passou o tempo de menino.
Sabe o que significa varonil? Eu fui buscar ali na enciclopédia. O que é varonil? Varonil, os homens vão gostar agora, né? Varonil, o que é varonil? Enérgico, másculo, intrépido, forte. Então você tem que se portar desse jeito, meu irmão. Não é você mulher, então você é não. Mas fica ligado, em nome de Jesus. Tem uma posição firme. Seja firme. E eu gostaria de acrescentar, seja maduro na tua fé. Varão já é uma pessoa madura, não é mais um menino. Então portai-vos varonilmente, fortalecei-vos em nome de Jesus. Há uma palavra lá em Provérbios 24, versículo 10, eu quero que você abra aí junto comigo. Glória a Deus. Provérbios 24. Aleluia. Lá no versículo 10, essa passagem também é tremenda. Fala assim: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Meu irmão, o dia mau virá. A Bíblia fala que tem um dia mau. A Bíblia fala que nós temos desafios pela nossa frente, mas a nossa força tem que estar em Deus. Vão ter situações em nossas vidas que a gente tem que enfrentar. Não tem como fugir, você tem que enfrentar. Eu estava pensando nesse versículo e eu me lembrei quando eu estava grávida do Mateus, primeiro filho, e como a gente escuta, até comentei isso na escola bíblica com as irmãs, né? Você está ali prestes a passar por uma cirurgia, é algo que é complicado, não é tão simples. Infelizmente, como chega a pessoa do teu lado para falar assim: ih, fulana, ó, não conseguiu. E ciclana, e na hora deu tudo errado. E o adulto não tem noção. E é isso e aquilo outro. E não sei o que. Só para te apavorar. Já parou para pensar nisso? Você está passando por um problema. Ali, em vez de você encontrar, às vezes, pessoas para te colocar para cima, não, você vai conseguir, até encontra. Mas você também encontra muitos que vão chegar do teu lado para te apavorar. Para te apavorar. Só contando aquelas histórias lá. E ali, eu nova convertida, mas sabe uma coisa que eu tinha no meu coração? Eu pensei o seguinte: eu tenho que passar, né? Não tem como botar para dentro de novo. Tem que nascer, graças a Deus. Então, eu pensei assim: eu não sou a primeira e nem a última. Quantas mulheres engravidaram? Quantas mulheres tiveram seus filhos? Quantas mulheres passaram por isso? Eu não sou mais especial do que ninguém. Então, se eu tiver que passar, eu vou passar em nome de Jesus. E é isso que a gente tem que pensar, porque tem coisas que não tem como você fugir. Mas você tem que pensar: eu vou passar e eu vou vencer em nome de Jesus. No dia em que eu fui para ter o Mateus, hospital público, é uma bênção. Glória a Deus pela nossa saúde pública, né? Então, enquanto ali não vê realmente que a mulher está quase nas últimas, você vai e volta, vai e volta. E Maria de primeira viagem, né? A Luiz dava um sinalzinho: vamos, ela está nascendo. Aí chegava, voltava, tá nascendo. Não, está voltando. Aí chegou um tempo que não aguentou mais, porque a ultrassonografia já estava dizendo que já estava passando o tempo. E ali chegou lá na médica, lá na maternidade de Madureira, Herculano Pinheiro. E ali: moça, pelo amor de Deus, esse neném tem que nascer. Esse neném tem que nascer. A outra está dizendo que já passou o tempo. Aí, para melhorar a situação, tinha uma moça do meu lado que tinha vindo à noite e não foi atendida. Voltou de manhã, por não ser atendida à noite, o neném morreu, infelizmente, na barriga, porque passou do tempo. Do meu lado. Aí eu acho que... Aí a mulher falou: você quer ter esse filho logo, menina? Eu falei: quero, em nome de Jesus. Faz o seguinte: ó, pai, para no mercado, compra chocolate e compra mate. Vai comendo chocolate e vai tomando mate. Daqui a pouquinho você vai começar a entrar em trabalho de parto. Irmãos, eu nunca vi aquilo. Aí paramos, né, no meio do caminho. Aí eu já gosto de chocolate, né? Aí toma ali chocolate pra dentro e toma mate. Toma chocolate e toma mate. Só deu tempo de eu fazer assim com o bife, ó, pra ele almoçar. Pelo amor de Deus, tá doendo, tá doendo, vamos lá. E ali, pra glória de Deus, irmão, tá aí Mateus, tá aí Amanda, pra glória de Deus, né? Então tem situações que você tem que enfrentar, não tem como. Vão tentar pintar pra você um fantasma, um gigante, um negócio horroroso, às vezes até é. Mas você tem que enfrentar, o que você vai fazer? Você vai fugir? Não, você tem que encarar em nome de Jesus.
na força do Senhor, pedindo força a Deus para tranquilizar o teu coração, não deixando o medo te dominar, porque o medo é terrível. Eu estava vendo algumas frases aqui sobre o medo, que é interessante, que fala assim: somos quase sempre marionete dos nossos temores. Sabe o que acontece? O teu medo, quando te domina, você acaba sendo manipulado pelo aquele medo. Sabe? Você não vai, porque o medo está te dominando. Aí tem que fazer e não faz porque o medo está te dominando. Acaba sendo manipulado e você é livre em Cristo Jesus. O Senhor fala que o Filho libertou, verdadeiramente tu serás livre. Nada pode te prender em nome de Jesus. Pode vir situações sim que nos assustam, querido, que até nos causa algum sentimento, às vezes apertado no nosso coração. Mas você tem que enfrentar, buscando em Deus a direção, buscando em Deus força, buscando em Deus a tranquilidade. E Ele fala para você esta noite que Ele te dá a paz que excede todo entendimento humano. Aleluia! Ele te dá paz, Ele te dá sabedoria. A Bíblia fala: aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus que Ele dá. Aleluia! Tá sem sabedoria, às vezes são coisas dentro de casa que tem que resolver. Às vezes, meu irmão, uma conversa que tem que botar em dia. Tem situações que está se prorrogando e você está fingindo que não está vendo, está tapando só com a peneira, e aquilo ali está piorando. Às vezes é uma conversa que tem que ter com o cônjuge, às vezes é uma conversa que tem que ter com os filhos, botar a casa em ordem, botar a casa no lugar. E você não está tendo coragem para encarar aquela situação. Mas o Senhor não adianta, meu irmão. Sabe igual aquele quartinho que às vezes a gente tem na nossa casa, o quartinho da bagunça? E sempre tem um cantinho da bagunça. Às vezes é embaixo da cama, né? Às vezes é em cima do armário, dependendo da casa, o espaço, né? Você tem que ter um cantinho para entulhar alguma coisa. Sempre tem coisa para entulhar. Impressionante, né? Como sobra coisa para entulhar. Aí você vai entulhando os trecos lá. Chega uma hora que não dá mais. Chega uma hora que o negócio extrapolou o limite. Não adianta fingir que aquilo não existe. Não adianta fechar os olhos e passar correndo, porque aquilo aí vai estar gritando na tua cara: ó, me arruma, me bota em ordem, joga fora, tem que jogar, arruma a casa, direito, encara essa situação em nome de Jesus. Não, queridos, buscar em Deus. Nós somos homens e mulheres de Deus. Nós temos da parte do Senhor sabedoria. E nós temos sim que encarar situações. Não seja frouxo. Não seja, meu irmão. Não tenha um espírito de temor, de medo que te assombra, que te domina. Repreenda isso em nome de Jesus. Quando vier esse sentimento no teu coração, usa autoridade no nome de Jesus, está repreendido. Quando vier os pensamentos de morte na tua mente, repreenda, está repreendido Satanás em nome de Jesus. Aleluia! Traz a palavra do Senhor, traz à memória aquilo que te dá esperança. Aleluia! Tenha coragem em nome de Jesus. Declare a palavra de Deus. Tem outra frase aqui interessante que fala assim: quando o medo bater a porta do seu coração, mande a fé abri-la, e você verificará que não existe ninguém lá. Olha que interessante. O medo às vezes está batendo na porta do teu coração. Sabe o que você vai fazer? Mande a fé abrir. Aí quando a fé abre, quando você usa a palavra, você vai ver que não tem nada lá. É só para te assombrar, para te deixar apavorado, para te desequilibrar. Meu irmão, em nome de Jesus, sede sóbrio, a palavra fala, vigiai, porque o vosso adversário, ele anda bramando como um leão, ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Então, em nome de Jesus, busca força em Deus. Em nome de Jesus, encare aquilo que tem que ser encarado. Certa vez, Davi, quando ele foi dar um lanchinho ali para os seus irmãos, estava aquele gigante Golias lá, afrontando o povo de Deus há 40 dias, aquele demônio daquele gigante, afrontando. Ele fala: não tem alguém para me encarar não? Abusado. E Davi virou para ele e falou assim: ó, você está vindo comigo, por mim, com a espada, mas eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia. De repente, aquilo que você está visualizando, o teu problema, parece ser um gigante terrível, feio mesmo. Às vezes é mesmo. Mas não esqueça do Deus que tu serve, que é maior do que tudo isso. É maior do que todos os teus problemas. É maior do que todos os teus temores. É maior do que tudo, querido, que possa te assolar. O Deus que tu serve, Ele é poderoso. Eu gostei dessa imagem, porque ali estava um homem subindo, e ali estava outro dando as mãos.
Deus é esse que está te dando as mãos. De repente você está com pouca força para subir, mas você está encarando aquela situação. E quando você pensa que você não vai conseguir, Deus estende as mãos para você e te ajuda a caminhar, e te ajuda a passar pelo mar, e te ajuda a avançar em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Creia no Deus que tu serve, amém? Creia e haja, porque a oração também é orar e ação. A fé sem obras, ela é morta. Eu não posso dizer que eu tenho fé se eu não demonstrar em obras. Então vão ter situações, como diz a palavra, vai ter tempo de guerra e vai ter tempo de paz. Vai ter momento que é guerra, meu irmão. E você é convocado como um soldado de Cristo. E o soldado tem que estar pronto para a batalha, manejando bem a palavra de Deus, alicerçado na rocha. Não na nossa força, mas na rocha que é o Senhor. Porque se basear em nós mesmos, nós caímos. Nós não somos nada, não somos ninguém. Mas o Deus que a gente serve é o Todo-Poderoso. E Ele quer que você tome uma posição em nome de Jesus. Enfrente esses desafios e avance com teu coração em paz. Porque Deus é contigo, homem e mulher de Deus, em nome de Jesus. Amém? Se levante, eu quero orar pela tua vida.